Alugar imóveis vai ficar mais caro? Tem novo imposto sobre aluguéis aprovado? Pois é, se você tem imóveis para alugar ou se você mesmo aluga o imóvel em que você mora, eu tenho um alerta aqui para ti nesse vídeo sobre a reforma tributária. Reforma tributária que foi já aprovada no ano passado e começa a valer em breve, ela mudou as regras do jogo. E pela primeira vez na história do Brasil, o aluguel de imóveis vai passar a pagar imposto sobre o consumo. A imprensa especializada já está repercutindo isso, aí claro, todo mundo fica com uma pulga atrás da orelha, todo mundo se pergunta, como é que isso aqui vai impactar a minha rentabilidade? Será que ainda vale a pena eu ter imóveis para alugar ou é melhor eu vender tudo e investir em outro lugar? Para responder essa pergunta, chamei o Filipão aqui do Clube do Valor. Ele vai te mostrar tudo o que mudou e qual vai ser o impacto no seu bolso e também quais são as alternativas, quais são as estratégias que você pode adotar para se proteger nesse período. Então, se você quer entender tudo sobre essa mudança, sobre como ela afeta teus investimentos, fica aqui conosco, deixa o dedo no like, comenta o que você achou dessa medida e bora pro conteúdo. Boa, primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que é que está acontecendo. Afinal de contas, a gente está vendo a criação de um imposto aqui. Essa é a primeira vez na história que a gente vê um imposto incidindo sobre o consumo do aluguel aqui no Brasil. Porque até 2024, como é que era o cenário de quem tinha imóveis e recebia aluguel como renda desses imóveis? Ora, esse cara pagava imposto de renda, que é natural. Vem daquela tabelinha famosa ali, progressiva de imposto de renda, que para quem ganha mais de R$ 4.600 de renda bruta tributável, ia pagar 27,5% sobre esse valor em imposto de renda, os aluguéis entravam aqui, beleza, esse é o cenário que a gente já conhecia. Só que agora não é mais só isso. A reforma tributária alterou as regras para locação de imóveis. Aqui vai entrar o famoso IVA, que a gente começou a falar a partir do ano passado, que é a junção de dois outros impostos, chamados de CBS e IBS. E naturalmente esse imposto vai atingir pessoas físicas, que são os principais usuários ali de imóveis de aluguel. Tem um lado bom nessa história que esse imposto não vai incidir sobre todas as pessoas. Tem uma categoria de donos de imóveis que realmente vão pagar esse imposto a mais e a classificação é assim, ó. Vai precisar pagar o IVA aquelas pessoas que têm uma receita anual de mais de R$240 mil em aluguel ao longo do ano, o que dá mais ou menos R$20 mil por mês. Ou aquela pessoa que tem mais de 3 imóveis em que ele é dono e esses imóveis estão em aluguel gerando renda. Ou seja, na prática, todo médio e grande investidor de imóveis vai acabar incidindo nesse imposto novo aqui. E aí aqui é muito engraçado observar esse tipo de coisa, né? Muita gente pode dizer, Felipe, mas quem ganha mais de R$20 mil de renda passiva de aluguéis de imóveis só são pessoas muito ricas, essas pessoas têm que ser mais taxadas mesmo. Só que é engraçado que o valor do muito rico, ele é sempre relativo e ele cada vez vai mais caindo. Antes o super rico era aquele cara que ganhava acima de R$300 mil, esse cara tem que ser taxado. Aí os 300 mil vão virando 100 mil ao longo do tempo. Agora a gente já tá em 20 mil. Não demora muito pra gente chegar com o mesmo imposto para pessoas que ganham 10 mil, 5 mil e assim sucessivamente. Ou seja, parece que essa narrativa de taxar o muito rico, ela só tem vida enquanto esse imposto não chega até mim. E aí depois a narrativa muda. Fecha parênteses, isso aqui é um desabafo pessoal, volta pro conteúdo. Felipe, quanto é que vai ser esse novo imposto aqui que a gente tá falando? Em média de 8,4% quando a gente fala de locação de imóveis. Então a gente precisa adicionar isso e o cara que recebe aluguel de imóveis vai pagar isso sobre o valor bruto total da locação ao longo do ano, 8,4% que incide aqui, naquilo ali. Na prática, com os descontos que a gente vai ter, vai ficar na base de 8%. Esse é o primeiro ponto da mudança. O segundo é que aquela famosa sonegação de acordo de compadres ali, de quem aluga com o inquilino, ela vai ficar cada vez mais difícil de acontecer. Afinal de contas, até ano passado, ano retrasado, não era tão incomum você encontrar pessoas que tinham renda de aluguel, mas não declaravam essa renda completamente. E aí o cara ficava numa alíquota de imposto de renda menor, pagava um imposto menor do que deveria. Só que isso agora está muito mais difícil de acontecer também. Afinal de contas, depois da Lei Complementar 214, que passou em 2023, especificamente no artigo 59, a Receita Federal vai conseguir consultar quem é dono do imóvel em questão e quem é a pessoa que está ocupando aquele imóvel. Ora, se você olha para um imóvel e quem mora nele não é o dono desse imóvel, tem grande chance de você ter uma contribuição de renda de aluguel ali. Ou seja, fica mais fácil da Receita Federal cruzar esses dados e encontrar quem está sonegando o imposto através dessa via. E aí aquela história do proprietário que combinava com o inquilino, olha só, não vamos declarar, nem eu declaro a minha renda com aluguéis aqui, nem você declara que paga esse aluguel para mim, e a gente fica por isso mesmo. Esses dois agentes, tanto o inquilino quanto o proprietário, no momento em que não declararem esse tipo de imposto, estão sujeitos até 20% do valor não declarado em multa. E no caso do proprietário, ele pode ser autuado por sonegação, pode pagar uma multa de até 75% do valor devido e com um valor corrigido com juros ao longo do tempo. Isso tudo porque vai ficar muito mais fácil a Receita Federal cruzar dados dos inquilinos com dados de prefeituras, IPTU, cadastro do imóvel, etc., com a declaração de imposto de renda do proprietário e do inquilino. Dito tudo isso, no frigir dos ovos, a gente tem um imposto de 8% a mais sobre a renda do aluguel do cara que é dono
dos imóveis. O que é que vocês acham que vai acontecer no curto e médio prazo? O aluguel vai ficar mais caro. Em geral, é isso que muito provavelmente a gente vai ver acontecer ao longo dos próximos meses. E enquanto isso não acontecer, o dono do imóvel ele vai ter uma rentabilidade mais espremida, porque tem uma alíquota nova para pagar. E aí a gente chega nesse momento do vídeo e fica a pergunta, tá, Felipe, então será que não vale mais a pena investir em imóveis? Será que a rentabilidade do mercado financeiro ficou muito melhor depois disso? E é essa conta que eu quero fazer contigo pra gente entender mais na prática. Agora, a gente precisa levar algumas coisas em consideração aqui. Não dá pra gente simplesmente comparar os números e já sair taxando que mercado financeiro é melhor ou imóveis é melhor. Antes disso, tem uma coisa importantíssima para levar em consideração. Você tem domínio sobre o tema? Eu, particularmente, sou formado em engenharia civil. Por muito tempo da minha jornada profissional, eu atuei no setor de construção civil e eu conheci muita gente que ganha muito dinheiro com imóveis. Agora, qual era a grande diferença desses investidores? Eles sabiam exatamente como ganhar muito dinheiro em imóveis. E aqui a gente consegue lembrar da famosa analogia do Warren Buffett, que ele chama de círculo de competência e compara com um jogador de beisebol. Imagina agora que você é um grande jogador de beisebol e ao longo do jogo, ao longo da sua jornada como jogador, você vai receber vários lançamentos de bola que vão chegar para você em localizações diferentes, como esse quadrinho está te mostrando. O grande insight que o Warren Buffett traz é que você não precisa tentar rebater todas as bolas que vão chegar para você. Você só precisa rebater aquelas bolas em que você sabe rebater muito bem, que no diagrama são essas em cor vermelha aqui no centro, que realmente trazem a maior taxa de sucesso para aquele jogador. Todas as outras ele simplesmente deixa passar. Para o Warren Buffett, esse conceito é chamado de zona de competência. E ele sempre pregou a vida inteira dele que enquanto você continuar jogando dentro da sua zona de competência, você vai ser muito bem sucedido como jogador de beisebol ou como investidor ou como qualquer outra coisa que você for fazer na vida. Então, se você sabe investir em imóveis, se você sabe encontrar regiões favoráveis em crescimento, se você sabe encontrar oportunidades muito pontuais de comprar muito abaixo do valor, se você sabe se envolver em projetos inovadores que realmente darão rentabilidade, muito provavelmente você vai ganhar dinheiro hoje com imóveis e vai sempre ganhar também. Outros casos de pessoas que já têm uma carteira mais completa de imóveis, 20, 30 imóveis no seu próprio nome. Ora, esse cara aqui pode estar a um passo de otimizar muito o pagamento de imposto dele através da criação de uma holding. A gente aqui no Clube do Valor ajuda diversos clientes a fazer um processo como esse e pagar menos imposto, por exemplo. Ou seja, para quem sabe investir, para quem já tem uma boa carteira de imóveis, existem outros caminhos. O grande ponto é que esse não é o caso da maioria. Se você tem a narrativa de investir em imóveis só porque você viu seus familiares ganharem muito dinheiro e para ficar ganhando aquele aluguel ali e saber que você tem um imóvel físico, muito provavelmente você não é um expert no assunto e está deixando muito dinheiro na mesa, está perdendo dinheiro. É isso que eu quero fazer cálculos para te mostrar. E para isso a gente pode olhar a média geral da rentabilidade do aluguel no Brasil. Se não sou eu quem estou dizendo, é o índice FIPESAP, um dos mais confiáveis quando o assunto é preço e aluguel de imóveis. O que a gente viu em maio de 2025, no dado mais atualizado, é que a média anual de aluguel no Brasil está em cerca de 5,93 ao ano. Então imagina lá que você tem um imóvel de 500 mil reais, a gente está falando aqui de que no ano você receberia bruto algo como 5,93, o que daria 29 mil reais no ano, dividido por 12 seria algo como 2,470 de aluguel de renda passiva mensal. Só que agora entram os custos. Você precisa tirar primeiro o novo imposto de 8% sobre o seu aluguel. Aqui, para fazer essa redução, a gente precisa multiplicar isso aqui por 0,92 para ver quanto dá. A gente já está falando que de 2.400 você pulou para 2.200, só que não é só isso. Você precisa declarar e pagar o teu imposto de renda ali, que na média vai ficar em 27,5 para a maioria dos investidores. Ora, então aqui a gente precisa multiplicar por 7,25 para abater o imposto de renda e os seus 2.400 de repente caem para 1.648 por mês. Essa é a conta de padeiro para a gente entender um pouco mais de quanto é que seria essa tua rentabilidade. Se eu divido isso aqui pelos 500 mil reais, que seria o valor estimado de venda do meu imóvel hoje, eu estou falando então de uma rentabilidade mensal aproximada de 0,3% em aluguel. E veja, eu não estou descontando a inflação aqui, eu não estou descontando custos com reforma, eu não estou descontando vacância que o seu inquilino pode sair, você pode ficar uns meses pagando condomínio, pagando custos do imóvel. Eu não estou falando de custos com imobiliária que pode gerenciar esse imóvel para você, não estou falando de nada disso. Mas na média do Brasil é 0,3 que a gente tem. Enquanto que se a gente for comparar com as opções disponíveis no mercado financeiro, basta a gente olhar para quanto está a taxa Selic hoje. Quem investe hoje no CDI, no Tesouro Selic, nas caixinhas de Nubank,
tempo está recebendo 15% ao ano. Fazendo também a conta de padeiro, sem entrar em juros compostos aqui, 15 dividido por 12, a gente já está falando de 1,2 mais ou menos ao mês de rentabilidade. Isso aqui é praticamente 4 vezes a rentabilidade que a gente viu do imóvel. Ah, Felipe, mas a Selic está mais alta agora, ela não fica alta sempre. Isso é verdade. Vamos olhar para a média histórica da Selic nos últimos 10 anos, por exemplo. De 2014 até aqui, quem investiu 100% no CDI, que é muito próximo da Selic, teve uma rentabilidade anual de 9,3%. De novo, se a gente faz a conta de padeiro, não é essa conta certa para juros compostos, só para a gente simplificar o nosso cálculo, a gente chega em algo como 0,7%, 0,8% na média da Selic dos últimos 10 anos. E é claro que se você vai entrar no mercado financeiro, você não vai parar somente no investimento mais simples possível, mais de curto prazo possível, que é o Tesouro Selic, é o CDI aqui no Brasil. Ao longo do tempo, você vai passar a investir de forma mais sofisticada, montando uma carteira mais diversificada de investimentos, como o que a gente chama de modelo sofisticado aqui no Clube do Valor, por exemplo, que nos últimos mesmos 10 anos teve uma rentabilidade de mais de 13% ao ano, 13,5%. E mesmo abatendo a inflação, a gente ainda ficaria com um pouco mais de 7%. É óbvio que retorno passado não é garantia de futuro, mas mostra que existem formas eficientes de investir. Inclusive, se você está vendo esse vídeo e investe em imóveis ou pensa em investir e está na dúvida se a rentabilidade realmente vai compensar para você, será que você realmente vai ganhar dinheiro de verdade investindo nesse tipo de ativo? E se você quer entender as possibilidades do mercado financeiro para você, cara, aí eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do clube. Nesse espaço de 1 hora, a gente vai analisar a tua carteira de investimentos, o teu portfólio, entender quais são os riscos que você pode estar correndo e o que é que você pode melhorar para acelerar o teu período até a tua aposentadoria. Tudo baseado em estratégias que já funcionam há décadas. Essa sessão de consultoria ela é totalmente gratuita mesmo. A única coisa que você tem que fazer para participar é fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito tudo isso, não existe uma resposta pronta para dizer se vale mais a pena investir em imóveis ou não. O que não pode aqui é existir ilusão. Você achar que você investe muito bem no mercado de imóveis, não querer encarar os números e ver que na verdade você poderia estar ganhando mais dinheiro em outro lugar. O que eu te mostrei aqui são as médias do mercado. No meu ponto de vista, é muito mais fácil ganhar mais dinheiro no mercado financeiro. É claro que isso tem um viés pessoal, porque eu já trabalho nesse mercado há quase 10 anos. Dito tudo isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a clarear um pouco mais a cabeça para o que está acontecendo, por que o aluguel muito provavelmente vai aumentar nos próximos meses. Agora me conta você aqui embaixo o que é que você achou desse conteúdo. A gente agregou valor para você? O que é que você pensa sobre investir em imóveis e no mercado financeiro? E para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem relacionado a esse e eu vou estar te esperando no próximo vídeo.